Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor. Entramos agora no segundo domingo do Advento. Lembremos que nós estamos no tempo B, ou seja, o Evangelho lido durante esse ano nos domingos será o Evangelho de São Marcos, como nós acabamos de ouvir, Marcos capítulo 1, do versículo 1 até o 8º, aonde dentro deste clima em que nós estamos, aguardando a vinda do Senhor, Marcos apresenta agora aquele que preparou um povo para a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista, aquele que batizava, aquele que chamava as pessoas à conversão, ao perdão dos pecados. É interessante que João Batista, como nós estamos vendo no Evangelho, ele se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E ele pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Justamente para que as pessoas não se prendessem a ele, mas que os seus olhares, a partir da conversão, estivessem voltados para nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos salvar. São João Batista preparou a vinda de Jesus, como eu acabei de ler, levando as pessoas à conversão, mas ele também levava uma vida de penitência. É preciso, meus irmãos, aguardar o Senhor com a veste da penitência. Porque na segunda vinda só irá para o céu quem estiver numa vida santa. Como está falando na segunda leitura hoje da segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, de 8 a 14. São Pedro está deixando bem claro que uma coisa vós não podeis desconhecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não caiamos, meus irmãos, na ilusão, ainda mais nós que sabemos que o Senhor virá a qualquer momento, não caiamos na ilusão e na mentira, porque isso é o demônio que mente. O Senhor está demorando, ou senão
o Senhor não virá coisa nenhuma, isso já aconteceu no passado, isso é um engano, e se o Senhor não vem, então vamos levar uma vida de qualquer jeito. São Pedro, o primeiro Papa, está deixando bem claro para nós não cairmos nesta armadilha. Precisamos nos preparar vivendo realmente uma vida santa. Porque aí São Pedro reafirma o que Jesus já havia falado. Porque o dia do Senhor chegará como um ladrão. E então os céus acabarão com barulhos espantosos. E os elementos devorados pelas chamas se dissolverão e a terra será consumida com tudo o que nele se faz. Então significa o quê? Quando Jesus vier na sua glória com os anjos, tudo o que nós vemos ao nosso redor desaparecerá. Jesus vai separar os bons dos maus. Os bons ficarão à direita, os maus ficarão à esquerda. Lembremos também da parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo foram crescendo juntos. O joio simboliza aqueles que vivem no pecado, que não querem saber de Deus. O trigo, aqueles que vivem na santidade. E ali na parábola foi dito que era para arrancar o joio, e o Senhor disse, não arranque o joio, deixe os dois crescerem juntos. Para quê? Crescer juntos para quê? Para ver que se o joio se converte, ou seja, os maus se convertam. Aqueles que vivem no satanismo, aqueles que vivem nas falsas religiões, aqueles que vivem na orgia de todas as formas, aqueles que não querem viver o sacramento do matrimônio, aqueles que vivem na corrupção, na mentira, no roubo, para ver se eles se convertem. Então, foi permitido que tanto o joio como o trigo, os bons e os maus, estivessem ali. Embora os maus estariam também numa condição de se tornar maus, os bons, né? Os bons se tornarem maus. Porque, na verdade, era para os maus se tornarem bons. Mas poderia e pode ser também que os maus vão mudando a vida a vida daqueles que têm um coração bom, aqueles que estão com o Senhor, que vivem os mandamentos e tudo. Deus até permitiu que esse perigo pudesse acontecer, acreditando que os bons iriam trazer os maus. Mas aí vai chegar um momento em que aqueles que tiveram a oportunidade da conversão e não quiseram, na vinda do Senhor, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, esses serão colocados à esquerda, os bons à direita. E aí, nosso Senhor vai dizer para os maus: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, aqueles que não quiseram se converter. E ele vai olhar para os bons, os que estão à direita: vinde, bendito de meu Pai. E aí, meus irmãos, como São Pedro está falando aqui, tudo o que nós vemos ao nosso redor, as árvores, esse mundo, a água, o mar, o oceano, tudo vai se dissolver, tudo vai desaparecer. Só vai sobrar agora o céu e o inferno. Os bons
vivendo a vida com Deus na eternidade. Os maus no inferno. O inferno que foi criado para Satanás, para os anjos decaídos, para os demônios. Não foi criado para nós, mas aqueles que, infelizmente, abandonaram o Senhor, não quiseram saber de Deus, viveram uma vida de ateu, dizendo que Deus não existe e assim por diante, serão lançados, precipitados no fogo eterno. E aí sofrerão por toda a eternidade. E aqueles que viveram a verdade do Evangelho, que lutaram, que sofreram, como diz lá no livro do Apocalipse, quem são esses que estão com a veste branca? São aqueles que vieram da grande tribulação. E foram atribulados por serem do Senhor. Esses irão para o céu e ali viverão para sempre na felicidade, essa felicidade que nunca mais vai se acabar. Vivendo a vida com os anjos, com os santos, com a Santíssima Trindade. Vai ser bonito. Por isso que neste tempo de preparação, nós precisamos nos preparar mesmo, meus irmãos. Não podemos nos contaminar com essas mentiras que o mundo oferece. É lamentável nós vermos tantas pessoas agora se consagrando a Satanás. É lamentável nós vermos as pessoas vivendo como se Jesus não virá. Não, é tudo mentira. E vivendo uma vida desregrada, como São Pedro está dizendo, o dia do Senhor chegará como um ladrão. E então os céus acabarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pela chama se dissolverão e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, tá vendo? Nós temos que levar uma vida santa, uma vida piedosa. Meus irmãos, quando os pagãos, as pessoas que não querem saber de Deus, e até mesmo aqueles que estão na igreja, disserem para você, agora você está querendo ser santo, agora isso, chama você para pecar, você não, aí graças a Deus você não vai, aí te deixam de lado. Não é momento de desânimo, é momento de alegria, significa que realmente você está no caminho. Você está entendendo? Embora você não esteja atingido ainda o grau de santidade necessária. Mas você estará num momento de graça, pedindo a Deus mais conversão, mudança de vida. Quando disser, você reza demais, você vai dizer, não, eu rezo pouco. Você está entendendo? Porque o dia do Senhor virá. Enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter, diz São Pedro, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, o que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. E vejam só, meus irmãos, não fique pensando que quando o Senhor vier na sua glória, ele virá para morar aqui deste mundo. Não, Jesus já deixou bem claro, ele falou isso para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, porque tem muita gente caindo nessa heresia de achar que quando aqui está falando de um novo céu e uma nova terra, as pessoas estão imaginando que aqui, é neste mundo. Não, o novo céu e a nova terra é o estado de vida que nós viveremos com a graça de Deus no céu. É lá no céu.
Então lutemos, meus irmãos, lutemos verdadeiramente de todo o coração. Levemos uma vida santa, porque o Senhor virá, Ele não tardará. Mas ao mesmo tempo, Ele está vindo todos os dias. Aqui em Cachoeira Paulista, quantas pessoas estão morrendo? Estão indo ao encontro do Senhor. E estão indo ao encontro do Senhor para prestar contas. Ainda não é a vinda do Senhor gloriosa quando Ele vier e todos os povos o verão e baterão no peito, como Jesus disse, e o céu se abrirá. Mas é nesta vinda pessoal, particular. Toda vez que uma pessoa morre, ela está indo ao encontro do Senhor para prestar conta dos seus atos. Por isso vamos viver a santidade hoje, recomendada por São Pedro, e vamos viver a santidade que João Batista convidou, quando ele estava ali no deserto da Judéia, chamando as pessoas à conversão, à mudança de vida. É tempo de preparação, como está falando na primeira leitura hoje, Isaías 40, do versículo 1 ao 5, depois do 9 ao 11, onde ele está dizendo que é preciso que nós nos preparemos, que estejamos preparados. Preparação contínua, preparação diária. Vamos ser santos, meus irmãos, vamos ser santos. Não brinquemos mais, sejamos santos. Sem a santidade nós não veremos a Deus. Está lá na carta aos Hebreus. Sem a santidade nós não veremos a Deus. Então a santidade é mais do que necessária. E o que é a santidade? A santidade consiste em uma coisa, ou melhor, em duas coisas: amar a Deus de todo o coração e evitar o pecado. E quem ama a Deus não quer pecar. Quem não ama, peca. São João vai dizer isso. Na primeira carta de São João, ele diz: quem é de Deus não peca. Porque somos levados a um amor tão grande ao Senhor que de maneira nenhuma nós queremos ofendê-lo. Isso se chama o temor de Deus, o dom do temor de Deus. No livro do Eclesiástico, os Provérbios também vai dizer, e da sabedoria, que o princípio de toda a sabedoria consiste no temor a Deus. E o que é o temor a Deus? Aquele medo que nós temos de ofendê-lo. Essa vigilância constante para nós não pecarmos diante de um amor tão grande que Deus nos deu. Como vai dizer no Evangelho de São João, no capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo que nele crê seja salvo. Ele deu seu Filho como para morrer na cruz, para nos redimir e para nos salvar. Que graça, meus irmãos, que graça. Lutemos pela santidade, sejamos fiéis em tudo a nosso Senhor. Preparemos-nos, como João Batista preparou o povo, e ele também se preparou. Vamos nos preparar, vamos nos ajudar uns aos outros, vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos maus. As pessoas estão dando as costas para Deus, enquanto que elas não deveriam dar as costas. Elas deveriam se mostrar, se voltar para Deus numa vida de santidade, como São Pedro está dizendo hoje na segunda leitura desse segundo domingo do Advento. Sejamos santos. Que Nossa Senhora, que intercede por nós
diante de Deus, possa interceder cada vez mais pela nossa conversão, para que nós morramos santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.